que não era obrigatória, né? Alguém fez e ficou com alguma dúvida? Então, a gente vai iniciar, né, a aula de hoje. Estamos aqui já com a Márcia e a Cláudia, é isso? Em sala de aula. Se mais algum colega entrar, nós vamos até às 20h20, 20h30, por aí. Tá bom? Depois desse tempo, eu fico aguardando se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Até às 21h, eu estou no WhatsApp à disposição, ou mais do que isso, se for preciso. Tá bom? Bem, mais uma vez, boa noite. Se as colegas Márcia e Cláudia tiver alguma coisa para colocar, para perguntar da atividade que nós falamos na última aula, se não quiser abrir o áudio, mas quiser digitar, nós podemos dar uma lida, né? Eu vou abrir aqui o material. Nós estamos vendo a disciplina, né? História, conteúdos e métodos, né? Nós já estamos na nossa penúltima aula, semana que vem nós encerramos. E, como o próprio nome da disciplina diz, o foco é nós conhecermos, além dos tópicos, das divisões, dos conteúdos, daquilo que deve ser passado, conhecermos os métodos, né? Então, a apostila faz um passeio histórico, metodológico, em cima da disciplina de História, para a gente poder se apropriar, né? Como essa disciplina foi construída ao longo dos anos, ao longo das décadas, até que chegasse no seu livro, que vai para a sua mão, para você dar a sua aula. Tá certo? Bem, se as colegas aqui na live não têm nenhum questionamento, nenhuma colocação, vamos seguir. Eu vou aqui colocar a apostila, tá bom? E nós vamos retornar para o ponto que nós estávamos na última aula, que são as divisões de habilidades e competências, né? Que nós temos estabelecida pelo BNCC e por outros órgãos, né? Que regulam aí a educação. Tá bom? Um momento aí. Nosso querido computador destravar. Um momento, viu? Ver se alguém está chamando aqui no Zap. Não é conosco. Bem, gente, acredito que vocês já devem estar aí, né, enxergando o material. O material está aí atualizando para vocês. Nós paramos, né, nesses tópicos aí. Paramos aí passamos um pouquinho mais dessa página 25. Vou deixar a apostila aí atualizar para a gente poder dar uma olhada, e vocês também. Pronto. E a gente colocou, um momento. E a gente colocou que, assim como ocorre em outros conhecimentos de vocês, vocês perceberão que o ensino de história, ele não deve, como outras matérias que vocês já receberam aula, ele não deve ser ensinado de forma aleatória, né? Muitas vezes, as pessoas têm todo o cuidado com conteúdos, com metodologias, com outras disciplinas, né? Não de maior peso, eu gosto de falar de maior evidência, né? Muitas vezes, português e matemática fica em mais evidência. Claro, eu como licenciado em História, vou dizer para você que essa evidência ela não deveria existir, mas existe. As matérias elas deveriam ser mais equilibradas. Mas o que eu quero colocar de início é que a mesma responsabilidade e a mesma preocupação que nós temos quando nós damos um assunto de português ou matemática, ou seja, perceber quais conteúdos precisam ser dados em cada ano da educação infantil, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, a mesma coisa ocorre com a história.
né? Muitas vezes história fica renegado a programas, a gincanas, a temáticas do meio ambiente, isso, e não é um assunto relevante, né? E nós voltamos para a discussão que nós fizemos no primeiro dia dessa aula, dessa disciplina. É a relevância que isso tem para o professor vai refletir na aula dele. Se para você história não é relevante, então a sua aula vai ser de uma disciplina não relevante. E o assunto vai receber essa mensagem. Ele vai receber uma aula que ele entendeu que é apenas para ele aprender algumas coisinhas ali, mas não serve muito para a vida dele, não. É só porque tem que dar mesmo, entendeu? Por mais que alguns professores não verbalizem isso, alguns até verbalizam, infelizmente, quando dão aula de história, a aula dele menospreza o conteúdo, muitas vezes por ignorância, outras vezes porque realmente é o que ele acha sobre história, e isso prejudica. Mas vamos falar hoje um pouco mais das questões técnicas. Independente que você, como pedagoga, como professora, goste ou não, se você tiver uma boa coordenadora ou coordenador, ou alguém que acompanhe nos seus planejamentos de aula, e essa pessoa realmente entender de coordenação, ou se você um dia for uma coordenadora, esteja nesse papel, você vai precisar ajustar o seu professor, ou se ajustar como professora, nos parâmetros que o BNCC ele coloca. Há uma tabela que ela é totalmente inteligível, seria a palavra? Não, ela é coerente. Ela é coerente. Primeiro ano, o que é que o aluno precisa entender em história? Meu lugar no mundo. Ó, é a primeira coisa. O aluno precisa se compreender ali dentro. Por isso que história, nesse assunto e em outros tantos, ele se relaciona muito com geografia. Ele está muito associado à geografia. Então, você pegou a turma de primeiro ano, vai dar aula de história. Qual é a sua primeira missão como professora pedagoga que vai dar uma aula de história com os alunos do primeiro ano? É fazer com que esse aluno entenda qual é o seu lugar nesse mundo. Seu lugar como ser humano, seu lugar como alguém que pensa, que age, que interage, relaciona, que conversa. É um ser humano, um indivíduo real, certo? E aí, nesse tópico, perceba, a gente vai fazer da vida, presente, passado e futuro. Por que nós vamos hoje um pouco mais devagar? Eu fiz uma leitura meio corrida na última aula, e eu percebi que no vídeo poderia ter ficado também transparecendo que isso era algo muito que poderia ser importante ou não. Mas isso é a base do seu plano de aula. Então precisa ser um pouco mais esmiuçado para que você perceba, quando você compreende, isso fica mais fácil para você dar a sua aula melhor. Então, como levar esse aluno a compreender que ele é um ser e ele está em um mundo? Você primeiro vai mostrar para ele, na disciplina de história, presente, passado e futuro, as diferentes formas de organização e a escola e a diversidade do grupo social envolvido. Então, esse aluno, ele vai... Eu lembro de uma professora amiga que ela gostava muito de mandar os alunos nas primeiras aulas, junto com a família, fazer um levantamento de onde ele nasceu, certidão de nascimento, ver quem é o pai, quem é a mãe, fazer a relação dele com a família, com o bairro. Ou seja, você relaciona esse aluno à família, ao bairro, à cidade e ao país. E você percebe que essa criança começa a despertar, por mais que nem ela talvez tenha total clareza ainda disso, no primeiro ano, mas essa criança começa a entender que ela faz parte.
ela está contida em um grupo, ela não está sozinha, né? Ela está contida em um grupo. Então, isso ajuda muito, tá bom? A criança nessa compreensão. E aí, dentro disso, meu grupo social e meu tempo. Aí você vai trabalhar a vida em casa, a vida na escola, a representação social, jogos, a vida em família, tudo isso para que o aluno compreenda estar em um espaço, né, morar nesse mundo, e ele está compreendido. Por quê? Porque o aluno, se ele não conseguir, se o professor de história, ao dar sua aula, no primeiro ano logo, ele não trouxer o aluno para dentro dessa perspectiva de vivência que ele quer trabalhar, o aluno não vai, o aluno depois ele vai entender que o que ocorreu algo lá na Inglaterra, o que isso tem a ver comigo? Então, você primeiro precisa colocar o aluno dentro de um espaço geográfico, histórico, para ele perceber que ele existe. Para depois você vai chegar em assuntos mais relevantes, lá no quinto ano, ou quarto que seja, mostrar a ele que o que acontece com aquele grupo social, naquele espaço geográfico, naquele país, vai refletir nele. Mas isto é uma construção. Tá bom? Se no primeiro ano o aluno não se compreende um ser social em um espaço, ele vai ter dificuldade de entender depois algumas coisas. Muita dificuldade. Então, no primeiro ano, nós falamos que é trabalhar habilidades e competência. Então, você percebe que a primeira habilidade é identificar aspectos do crescimento, como eu de registro, da família, identificar a relação entre as suas histórias e a história de sua família, descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidade relacionada à família. Isso aqui é interessante, até por questões, já que nós estamos aí no mês da... E nós vamos chegar nessa aula, nesse tópico lá, nós estamos nesse mês que trabalha a questão da consciência negra, né? Étnica. Eu percebo que as professoras pedagogas, no infantil, no primeiro ano, quando você trabalha história e você faz com que essas crianças identifiquem a sua etnia, não somente pela sua cor, mas pelo modo de pensar, pela sua vivência, pela sua cor também, mas por tudo aquilo que constrói a sua família. Né? Se essa criança ela é negra, ela se compreende uma sociedade negra, de pessoas negras, e ela conhece a história por trás. Se ela é uma criança, no Ceará tem muito indígena, né? Em Valença, na Bahia, eu sei que a maioria das relações familiares antigas são indígenas também, não sei na cidade onde vocês moram. Então, vocês têm a possibilidade de levar essa criança a fazer uma relação com a sua família, com a história da sua família. Né, compreender, não somente, repito, a partir da cor da pele. A partir da cor da pele é importante também, tá bom? Ele compreender todos os problemas que muitas vezes a pessoa de cor negra enfrenta somente pela cor da pele. Mas você vai além disso, você vai trabalhar também a questão indígena, né, a questão europeia, todas as questões que você tem na sua sala. Por que o menino tem um olhinho puxado, né? E ele é branco, ou ele é moreno de olho esbugalhado, e ela é negra, mas tem uma coloração avermelhada, também indígena. Como pode essas misturas? Então você trabalha a história com eles, para eles perceberem que todos os brasileiros, eles são uma grande mistura. Essa é a história. Mas se o menino não fizer isso lá no início, muitas vezes a educação quer fazer isso com ele lá, quando ele estiver no médio, Fundamental 2. Vocês, pedagogas, que trabalham esse primeiro momento da criança, esse primeiro contato com a educação, têm a capacidade de colocar esse lastro, esse alicerce de conhecimento.
E a contribuição da história é essa. E aí nós temos conhecer as histórias da família, da escola, identificar o papel por diferentes sujeitos em diferentes espaços, né? Conhecer qual o papel desse sujeito, né? Qual o papel da escola na comunidade, seja ela pública ou particular, que você pode trabalhar em qualquer uma desses segmentos. Qual o papel da escola? Por que ele vem para este espaço? Né? Por quê? É só porque a mãe dele foi trabalhar e não tem lugar melhor para deixar ele? Por mais que existam mães que pensem assim, faz parte do professor, do pedagogo, mostrar à criança a importância da escola. Ah, mas ele não vai querer saber disso. Não vai, é uma questão que nós não temos essa bola de cristal. Nós não podemos partir do princípio de que a experiência que eu tive com um vai ser a experiência que eu terei com todos, não. Então, é importante a criança conhecer quem ela é, sua família, de onde eles vieram, qual a importância étnica de cada um deles, mas também perceber a importância da escola. Muitas vezes o professor parte do princípio, ele está aqui, não sabe nem por quê. Alguma vez você já explicou? Né? Sempre que eu vejo um professor dizendo isso, se eu puder, se ele não estiver muito enraivado, ou em si, ou dentro de si mesmo, sem ouvir ninguém, eu pergunto, tá? Essa criança está aqui, ela não sabe nem por quê. Você já ensinou a ela por quê? Já tentou dizer para ela por que escola é importante? Já fez uma aula sobre isso, mostrando que a escola é importante? O pai dele talvez não saiba, mas nós podemos trazer esse conhecimento, tá bom? Esse conhecimento mostrando a importância da escola, a importância desse espaço de debate, de apoio, o nome que você quiser dar, tá bom? Alguém querendo falar ou o microfone está só aberto mesmo? Net? Pronto, desliguei o microfone. Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá bom, gente? Eu percebi que era só o microfone aberto. Bem, dando continuidade, vamos para o segundo ano, tá bom? No primeiro ano, o menino, a família, o espaço, os indivíduos e a sua relação com tudo isso. Isso é o primeiro ano. E no segundo ano, ele avança. Então, no segundo ano, a comunidade e os seus registros. O que é que eu chamo de registro? É aquilo que aquele grupo social produziu. Registro histórico, né? Escrito, de imagem, oralidade. Nós falamos isso no primeiro vídeo, tá bom? E aí, nós temos a noção do eu e do outro. Essa noção do eu e do outro, vocês que são pedagogas, com certeza sabem trabalhar isso aí muito melhor do que eu, que sou licenciado, mas eu lembro bem que na pedagogia vocês aprendem, em uma certa idade, a criança precisa entender que ela tem que dividir as coisas, que ela sair do egocentrismo, né? Ela não é o centro de tudo, ela não está no centro do mundo, né? Quebrar um pouco essa questão na criança. Aí vocês estudam Piaget, o Vygotsky e tal, e outros mais aí. Isso relaciona-se um pouco com a história, porque quando chega no segundo ano, para você perceber aquilo que nós falamos no segundo vídeo, a verdadeira interdisciplinaridade, tá bom? Deixa eu ver aqui o que foi que alguém digitou, para eu poder ler. Boa noite. Boa noite, Nete. Tudo bem. Então, assim, isso se relaciona com história, porque a verdadeira interdisciplinaridade, que nós falamos lá atrás, ela é percebida pelo professor como as disciplinas estão conectadas e os conhecimentos estão conectados, tá bom? Então, a comunidade e seus registros, o que é isso? Forma de registrar e narrar histórias.
Eu falei isso na primeira aula, que a palavra pré-história é uma palavra hoje rejeitada por alguns historiadores. Por quê? Porque a primeira ideia dessa palavra é que a história inicia a partir do momento que a escrita começa. E nós sabemos hoje que história é anterior à escrita, porque há história oral, né? A oralidade é aceita hoje em trabalhos acadêmicos, inclusive. Não somente em crianças que fazem isso, mas em trabalhos acadêmicos. Então, os registros históricos dessa criança é o quê? São quais? O registro de nascimento dele, a fala da família, a ida dessa criança a lugares que marcaram a sua vida, os passeios. Que registro histórico essa criança tem? Uma coisa que era muito usada, talvez você não seja velho igual a mim, né? Eu já tenho mais de 40, acredito que a maioria de vocês não tem. Mas um exercício interessante de registro histórico que o aluno produzia, quando o aluno voltava das férias, não sei se as professoras de português ainda fazem isso, era que o aluno fizesse um texto sobre como foi as férias. Isso é um registro histórico, entende? Os primeiro dia de aula, a professora recebia os alunos, né? Eu lembro muito bem desse dia, e as professoras diziam assim, agora cada um escreve 10 ou 20 linhas sobre como foi suas férias. Né? Aonde você passou, para onde é que você foi. Né? A maioria de nós pobres não foi para muito lugar, no máximo tomou banho de chuva, brincou de alguma coisa, pulou muro, se cortou. Não tinha muita... ninguém tinha ido para Paris, nem visitado a Disney. Né? Não tinha essas falas na nossa escrita. Mas é um registro histórico. E de onde eu tirei aquele registro histórico? Da minha memória afetiva. A oralidade dos meus colegas, que eu brinquei na rua até mais tarde, porque no outro dia eu não precisava acordar tão cedo, que eu joguei bola e minha mãe permitiu que eu jogasse de manhã, que eu brinquei de bila, né, que aqui o nome é bila, na rua, que eu brinquei de peão e outras coisas. Isto é uma produção histórica. Aí a professora pedia para destacar a folha, e ela pendurava lá, fazia tipo uma carta, para depois entregar aos pais no final. Isso é uma produção histórica. Então, o que é que essa professora fazia? Nem sei se ela sabia o que estava fazendo. Ela estava obedecendo aquilo que o BNCC iria pedir. O que, no segundo ano, ou lá na frente, você vai ensinar essa criança a fazer registros narrativos. Isso é história. É o trabalho de um historiador. Certo? Você ensina a criança a trazer da sua memória e das suas experiências afetivas e coletivas ou individuais, colocar no caderno e ali virar um documento histórico escrito a partir desse momento. Isso é história. Maravilha, né, gente? Maravilha. E aí, vocês vão ver aí, ó, as formas de registrar: oral, objeto, imagem. Você pode mandar a criança fazer um desenho que simbolize as suas férias. E ele pode desenhar uma praia, um zoológico que ele visitou, botar animais. Ele pode desenhar uma casa no campo. Ele pode desenhar a própria casa dele mesmo, que ele não saiu de casa. Então, também vai ser um registro histórico que traz a memória afetiva dele para o caderno. Tá bom? Isso tudo do segundo ano é feito para quê, professor? Para que o aluno entenda a comunidade e seus registros. Todos nós, eu e você que está assistindo essa aula, aqui na live ou no vídeo, temos nossos registros históricos. Certo? Nós temos as nossas vivências, relacionamentos, convivências, aonde vamos, o que comemos, isso tudo é registro histórico. Claro que a maioria deles não é registrado em foto, escrito, e o que temos de melhor para o nosso registro histórico pessoal é a nossa memória, né? Infelizmente, com o avanço tecnológico, né? As meninas da minha época, isso era mais no universo feminino, quando eu tinha 14, 15 anos,
Hoje, muito menos. As meninas usavam diários, né? Faziam diários lá com seus 12, 11 anos. O pai e a mãe compravam um diário que tinha chaveirinho, e elas anotavam que amava o menino, que gostava de fulano, que estava triste e tal. Aquele diário era uma conversa e era um registro histórico tão lindo que depois muitas mulheres casadas às vezes se juntavam para ler seus diários que tinham escrito ainda na sua mocidade. A tecnologia avançou e esses diários não existem muitos, né? Hoje o nosso diário é quando o Facebook nos lembra do que aconteceu ano passado, coisa que você já nem lembra mais, infelizmente. O Facebook manda aquela mensagem: olha o que você fez o ano passado. Olha essa fotografia onde é que você estava. Porque você já não tem álbum de fotos. Antigamente você tirava foto, quando você tinha dinheiro, revelava o filme, guardava as fotos no álbum e aquilo era um registro histórico. Você tinha um caderninho que você era adolescente e jovem, fazia suas anotações e você tinha um registro histórico. Hoje é tudo em nuvem, é no Drive, é escondido, onde você muitas vezes não sabe nem usar direito. Então você só lembra muitas vezes quando a rede social te lembra. Então os registros históricos vão se perdendo também, infelizmente. Não é à toa que nós vivemos uma geração desmemorizada muitas vezes, infelizmente. Mas isso não é para nós chorarmos porque não existe mais. É nós aprendermos a usar as novas ferramentas, né? Existem os blogs, existe caixa de anotações, todo celular ele tem onde você fazia anotações, no seu notebook. Então nós temos que resgatar ou ensinar essa nova geração a registros históricos, mesmo que seja em ferramentas tecnológicas, né? Guardar suas fotografias em um HD, em um local seguro na internet, visitar esses registros sempre que possível. Senão a história se perde, né? A maioria de nós, eu digo a partir de mim, a nossa história está no máximo registrada nas páginas do Facebook, quando ele nos lembra, né? Isso é o que acontece muitas vezes. Deixa eu ver se alguém disse alguma coisa. Ah, sim, Cláudia, também tinha as cartas, muito bem lembrado, Cláudia, muito bem lembrado. Escrevi muitas cartas para namoradas. Não fui muito aceito por nenhuma delas das cartas, não, mas eu escrevi algumas. Escrevia cartas, recebia cartas da minha avó, mandava carta para o meu avô. Isso eram registros que nós tínhamos. E nós não temos mais, né? Hoje é o WhatsApp e as letras já estão quase todas preenchidas por emojis, né? Já tem crianças aprendendo a escrever textos somente com as carinhas. E as letras vão se perdendo. É isso. Daqui a pouco a gente volta somente para os hieroglifos lá dos egípcios. Eu acho que algum dia, quando encontrarem um texto nosso, daqui a alguns anos, vai ter só aquelas carinhas, aquele rolo de símbolo, e alguém vai tentar entender o que foi aquilo, como é que a gente conversava com carinha, com mãozinha, com parecendo hieroglifos do Egito. Mas é isso aí. Mas são registros. Mudam-se os tempos, mudam-se as épocas, mudam-se as formas, mas história é isso. História trabalha com registro. Tá bom? Obrigado, Cláudio, pela participação. Quem quiser colocar alguma coisa, por favor, gente. Vai ser lida imediatamente, tá bom? Ajuda muito as colocações de vocês sempre. Então, isso é o segundo ano, gente. O terceiro ano, mas no segundo ano eu queria colocar ainda, tem uma questão aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, pronto. Vou pegar só o primeiro tópico e o segundo. Reconhecer espaços sociais, identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem nas comunidades. Não, esse eu já passei por esse, já. Pronto, é o 10 e o 11. Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive, seus significados e suas especificidades e importância. Identificar o impacto no ambiente causado pela diferente forma de trabalho. Perceba que no segundo ano, olha aqui, nós estamos no segundo ano. No segundo ano, depois que o aluno, através do seu conhecimento e da sua boa condução da aula,
compreendeu que ele é um ser nesse espaço geográfico, que ele tem relações, ele vai descobrir que ele precisa trabalhar, que as pessoas trabalham. E aí vocês vão entrar no mundo do trabalho, como era o trabalho antes, como é o trabalho hoje. E qual o impacto desse trabalho na sociedade? Né? A carga horária desse trabalho impede muitas vezes que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. E aí você vai fazer várias discussões críticas sobre o mundo do trabalho, muito interessantes. Mas, assim, por que eu quero parar nesse 11 e 10 aqui? Nessa habilidade que você vai trazer para esse aluno? Porque queimar etapa é muito complicado. O aluno, para que ele compreenda o impacto que o mundo do trabalho traz nele, ele precisa se ver como alguém que vai fazer parte daquilo. Por exemplo, eu apresento para um aluno que ele, se ele não melhorar a sua educação, fizer uma faculdade, uma pós-graduação, ele vai trabalhar 8 horas, 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo. É isso que vai acontecer com ele. E ele vai chegar no sábado, 5 horas da tarde, ou sábado, 3 horas da tarde, para a família dele, já muito cansado. E ele vai ter ali o sábado à noite e o domingo para descansar um pouquinho e voltar na segunda de manhã para trabalhar de novo. Por quê? Porque ele não entende, porque ele não aprendeu o valor da educação, o que aquele trabalho vai trazer para ele, aonde ele pode se encaixar melhor nesse espaço de trabalho, e ele não buscou, ou não foi melhor direcionado, para que ele se encaixasse em ofertas de trabalho que lhe dariam também qualidade de vida. É isso que nós temos que acordar o aluno ainda no infantil, porque muitos, eu estou no ensino médio, muitos não acordaram no ensino médio, para você ter uma ideia. Não sabem para que a escola serve, não entenderam ainda que sem educação eles vão para o mais baixo dos trabalhos e vão sofrer lá embaixo, ganhar um salário mínimo para sustentar uma família, sem educação, sem casa própria, 900 ou 1.040 reais. Um dia eu coloquei na turma do terceiro ano, no ano passado, salário de 1.000, acho que foi 960 na época, 980, não sei. Aí coloquei água, luz, internet, aluguel, gás, despesas fixas. E coloquei para ele o que sobrava. Quanto sobra para você sustentar a sua família? Depois que você paga 300 ou 400 de um aluguel, de uma casinha barata, numa favela, num bairro pobre mesmo, aí você paga uns 80, 90 de botijão de gás, aí você vai pagar a sua água, a sua luz, sua internet, porque é algo básico hoje em dia. Sobrou quanto para você? Sobrou 200 reais? Isso dá para comer você, sua esposa e seus 2 filhos? 200, 300 reais? Pois é com isso que uma grande porcentagem dos brasileiros sobrevivem. Não vivem, sobrevivem. É aí onde você quer ficar? É nisso aí, o salário mínimo, sobrando 200 reais para você sustentar você e sua família? 300 reais? Comprando roupa de final de ano, comprando roupa uma vez por ano, se sobrar um dinheirinho no seu 10º, é assim que você quer viver? Ou seja, eu faço isso com eles no ensino médio, mas isso pode ser feito desde o infantil. A criança perceber o mundo. Onde é que ele vai se encaixar? Claro, não numa linguagem pesada, muitas vezes, né? Mas numa linguagem infantil que vocês sabem melhor do que eu, né? Essa aplicabilidade. Mas a criança precisa ser despertada para o mundo do trabalho, para o que isso impacta na vida dele, para que ele desde já comece a entender que a escola é uma porta de melhorias, é uma possibilidade. Ah, mas tem gente na fila do não sei de onde que tem mestrado e doutorado. É um número muito pequeno diante da maioria. Pode ter pessoas formadas que estão aí atrás do emprego para o salário mínimo? Pode, claro que pode.
mas ainda é o menor número. A maioria das pessoas que tem pelo menos uma faculdade, um curso técnico, o ensino médio já não é muita coisa, elas conseguem ganhar, em média, 50% a 60% a mais que um salário mínimo. Isso é pesquisa. Então, as crianças precisam ser despertadas. E você, pedagoga, você, professora, usando história, você pode fazer isso. No terceiro ano, nós temos o seguinte. No terceiro ano, você vai perceber com ele as pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. Aí ele vai avançar um pouco mais e vai entender como identificar essas pessoas e os grupos que se relacionam com ele. No quarto ano, nós vamos para as transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Isso aqui é muito interessante. O aluno perceber que a sociedade ela é volátil. Eu acho que é uma palavra que pode ser aplicada, mas ela é mutável, ou seja, a sociedade ela vai evoluindo. Se para pior ou melhor, é uma discussão que nós não nos cabe aqui, mas ela vai evoluindo. Ela vai sendo transformada e algumas coisas permanecem, ou segundo alguns pensam, deveriam permanecer, e outras vão se modificando. Outras vão se ajustando. E aí nós vemos a ação das pessoas, grupos sociais, comunidade no tempo e no espaço, nomadismo, agricultura, escrita, navegações, aí você vai falando dos avanços tecnológicos, aqui você vai falar que um dia a sociedade ela praticou o escambo, que era somente a troca por alimentos, depois apareceu o pagamento, depois veio o sal, que daí vem salário, e aí você vai crescendo com a agricultura, com a escrita, com as navegações, novo mundo, e esse mundo vai evoluindo. Claro, toda evolução, todas as transformações, você vai ter prejuízos. Prejuízos para uns, quando você fala mesmo da industrialização, né, teve um movimento chamado de ludismo, que eles eram contra as máquinas substituírem os homens, porque, vamos dar um exemplo, naquele período do boom industrial na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, dando um exemplo básico, chegou a uma máquina e iria fazer o trabalho de, 10 homens, 20 homens. Então, você emprega um homem para operar uma máquina e 19 você demite. Isso foi um impacto muito grande. E aí, com os ludistas, é um movimento que começou a quebrar as máquinas. E essa aula você pode dar, de uma certa forma, no infantil. E deu certo? Não. As máquinas estão aí. Então, há transformações que vão surgir e que vão continuar. Né? Por causa da evolução tecnológica, é que eu estou hoje aqui de frente para uma câmera dando aula para vocês. E essa aula está sendo gravada, vai ficar no HD, que eu vou transformar, mandar para uma plataforma chamada YouTube e mandar um link para quem não assistiu a aula para assistir. Eu estou no Ceará e vocês no interior da Bahia e nós estamos conversando. Tecnologia é ruim? Depende. Mas o avanço vai deixar a pessoa de fora? Vai. Vai deixar a pessoa de fora. Algumas não vão se encaixar nessas transformações. Algumas vão evoluir junto com as transformações. Outras não. Por exemplo, abrindo aqui um parêntese, é um conselho que eu dou para vocês. Essa semana eu dei um treinamento para um grupo de professores sobre como fazer um formulário no Google Formulário. Eu tenho até o vídeo, depois se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Dei um treinamento para um grupo de professores. Por quê? Vocês que fazem parte dessa nova geração de professores, que por causa da pandemia teve que se entender com essas tecnologias, gente, seja escola pública, particular, do estado, da prefeitura, seja no interior da Bahia ou aqui em Fortaleza, as tecnologias vieram para ficar. Tá bom?
Aqui mesmo, o prefeito da cidade de Fortaleza, ano que vem, já avisou que o ensino continuará sendo híbrido. Híbrido, para quem não sabe o que é, o aluno continuará aprendendo pela internet e também indo para a escola uma vez na semana ou duas. Não vai todo dia. O professor vai continuar dando aula sim, pela internet, vão dar chip para os alunos, isso deve ser um plano nacional, e os alunos poderem, aqueles alunos que não têm dinheiro para colocar a internet, a prefeitura vai colocar a internet no chip dele, para ele poder assistir a aula. Ou seja, contra a vontade dos alunos e de alguns professores, essa metodologia de aula online, à distância, ela veio para ficar. Em alguns momentos, em algumas faculdades, ela pode diminuir, sim, mas ela não vai sumir. Ela já existia e não vai sumir. Então, por que eu entrei nisso? Porque todo professor, na minha humilde opinião, você segue se quiser, precisa se preparar para aprender a olhar para uma câmera, mexer no notebook, conhecer uma plataforma que ele possa dar uma aula, saber o que é o Google Meet, o que é o Zoom, como é que entra, como é que abre uma aula, como é que fecha, como é que grava essa aula. O básico, gente. Eu não sou nenhum expert em tecnologia. Não fiz nenhuma formação tecnológica. Mas eu preciso disso para trabalhar. Então eu tenho que entrar. Eu tenho que aprender de alguma forma. Ou seja, transformações e permanências. O que foi que transformou a forma de dar aula? O que é que permanece? Um professor de um lado, o aluno do outro, e nós trocando experiências. Essa permanência existe. Gente querendo aprender, gente querendo ensinar, e essa troca de experiência, vocês comigo e eu com vocês, nós aprendendo juntos um do outro. Mas a forma que isso é passado vai avançando. Fechando esse parêntese aí que eu trouxe para vocês, olhando aqui para o nosso material, então, no 4º ano infantil, o surgimento da espécie humana no continente africano, nós vamos já falar sobre isso aqui, ó, tá bom? Que vai ser o finalzinho dessa aula e o começo da outra. Aí nós temos algumas habilidades no 4º ano, e no 5º ano, deixa eu pegar aqui para vocês, povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. O aluno lá no 1º ano, 2º e 3º, ele vem sendo trabalhado a olhar para o mundo que o rodeia, identificar os grupos sociais, ver onde ele está. No 5º ano, esse aluno já deveria ir para o 6º ano, sabendo que ele é um ser social, que ele é negro, se for o caso, que ele está ligado a uma descendência que sofreu bastante, e etc, etc. Não que ele tenha ódio de branco. Me desculpe, eu sou historiador, mas eu não sou da linha que incentiva o negro a odiar brancos, ou que todo branco odeia negros. Não acredito nesse discurso, tá bom? Eu entendo que racismo existe, é verdade. Eu entendo que negros são perseguidos no mundo todo, isso é verdade. Eu entendo que há perseguições raciais em trabalhos, em locais públicos aqui no Brasil, existe sim, é verdade. Mas eu não gosto do exagero desse discurso, tá bom? Eu, particularmente, eu não gosto de incentivar os meus, e não gosto, eu não faço isso. Meus alunos precisam ter consciência de quem eles são, mas não odiar o homem branco por causa dos europeus. Os europeus mataram e escravizaram negros no século XVII. A culpa é do teu vizinho, que é rico e é branco. Não, não é. Não é isso. Nós temos que tomar cuidado com esse discurso de ódio, aparentemente falando de amor e de proteção. Então, eu particularmente não caminho nessa linha a respeito. Se você que está aqui no vídeo concorda com esse discurso, é um direito seu, caminhe à vontade, tá bom? Mas eu acho que é um direito nosso, é uma obrigação nossa fazer com que esse aluno se encontre, se entenda se ele é branco, se ele é negro, se ele é indígena, se ele é cigano, qual é a sua estrutura de povo, o que é que eles acreditam, suas religiões, que ele conheça, que ele seja incentivado a conhecer para além daquilo, para que ele possa ter a capacidade de se identificar e decidir. Se identificar e decidir. Isso é importante, tá bom? Ah, o menino é negro,
Então, ele obrigatoriamente, eu tenho que ensinar ele que ele precisa ser e praticar as religiões afros. Não. Ele pode ser negro e vai praticar o cristianismo, que é a religião europeia. Ele precisa estar livre, mas eu ensino para ele que na cultura africana, de onde ele é descendente, de onde a cor dele vem, as pessoas praticam essa religião, existe essa e essa, que são religiões afros, mas ele não é obrigado a praticá-las se ele não quiser. Ele pode ser um hinduísta, um budista, um espírita, ou ser cristão, ou se identificou com o candomblé, com a umbanda e com outras religiões afro. Mas eu preciso ensinar essa criança a pensar, a saber identificar que isso é dessa etnia, aquilo é daquela. Ah, mas o cristianismo faz parte dos europeus que escravizaram durante muitos anos os negros. É verdade, professor? Sim, é verdade. E eu preciso nutrir nesse menino um ódio contra os brancos de hoje? Não, não vejo assim. Ele precisa entender o que está por trás de cada universo desse, religioso, cultural, étnico, musical, como desejar, e ele decide qual o caminho que ele toma na liberdade daquilo que ele entendeu, que ele assimilou. Tá bom? É o que eu penso. Em sala de aula é o que eu procuro fazer. Aí nós temos, né, o ensino de história para as escolas elementares. A história deve se iniciar por pequenos contos históricos, para despertar a curiosidade dos alunos. E aí esses contos, eu sou a favor, eu acredito que é o melhor caminho, tragam contos de diferentes culturas, contos africanos, contos orientais. Eu acho que não há problema nenhum em você diversificar os contos e as culturas que as crianças podem ler, tá bom? Acho interessante, sim. E aí, gente, saber contar história, e aí, mais uma vez, isso é mais do universo de vocês do que do meu. Vocês sabem que existem muitas pedagogas no YouTube, e se vocês não conhecem, eu aconselho, não conheço nenhuma por nome aqui, tá bom? Então não saberia indicar. Mas existe uma prática de ser contadora de história, que está dentro da pedagogia. Entende? Aprender a contar uma história, caracterizar-se, trazer aquele peso da história na sua fala, saber quando subir o tom, quando baixar o tom, trazer a criança a atenção para aquela história, é muito legal, né? Saber contar a história. Então, isso é uma ferramenta interessante. Ser um contador de história, uma contadora de história em sala de aula é uma ferramenta interessante para a disciplina História. Outras também, mas principalmente para a disciplina História. Eu aconselho vocês a procurarem na internet ou virarem youtuber, quem sabe? Eu não estou falando aqui por esse vídeo com a futura contadora de história que vai ser aí conhecida no Brasil todo. Gente, nada é impossível. Acredite nisso, nada é impossível. Tá bom? Acredite no seu potencial. Se você gosta, treine em casa, conte história, aprenda como é que se faz isso e que o Senhor te abençoe. Me permita essa palavra. Tá bom? Então, nós temos aqui na página 30, a história, a matéria tem uma finalidade a preencher, a de formar a personalidade integral do adolescente em um segundo plano, fornecer-lhe conhecimentos básicos. Como? Preenche a história essa função, inicialmente pelo seu caráter informativo, amplia a visão intelectual, fornece conhecimentos novos, por outro lado, ela dá margem à expansão do aluno, oralmente ou por escrito, sendo matéria essencialmente expositiva, desenvolve hábitos de expressão, sistematização do pensamento. O aluno aprende a expressar-se, a formular suas ideias com clareza e método. O aproveitamento da história nesse sentido depende, evidentemente, da orientação seguida pelo professor. Ou seja, a história deveria ser isso aqui. Ela inicia com caráter informativo, amplia a visão intelectual, fornece novos conhecimentos.
mas também ela dá margem para o aluno expandir. Ela não prende o aluno no que eu acho, no que eu acredito. Não, a história leva esse aluno a muito mais, a perceber outras questões, outros questionamentos. A história precisa levar esse aluno a perceber que é muito maior esse conteúdo. Ele pode se inteirar, ele pode buscar, ele pode acrescentar outros autores que eu não tenha lido para ele. Entende? E aí eu tenho alguns textos aqui que eu achei interessante. Pronto, deixa eu ver aqui, um dos últimos. Aqui. O ensino da história possibilita demonstrar e confirmar que nossa cultura não possui uma única fonte, mas muitas, que nossa linguagem e nosso costume não se desenvolvem isolados, imunes aos movimentos mundiais dos povos, que toda a sociedade, sempre que trate de sua sobrevivência, tem de responder e se adaptar. Ou seja, a história mostra que nós temos muito mais dos outros do que só nosso. Principalmente nós brasileiros somos uma formação étnica muito diversificada. Lá no século XVI, digamos assim, XVII, por aí, enquanto a Europa estava borbulhando com o iluminismo, com quebra de paradigmas, nós estávamos aqui sendo colonizados. Século XVI, 1500, início do século XVII, nós recebemos aqui os primeiros povos, né? Já tínhamos aqui os índios. Então, nós temos índios, temos os portugueses, temos os espanhóis, temos os franceses, temos os ingleses. Todos esses povos, e também os americanos em alguns momentos, os holandeses. Todos esses povos, no primeiro momento, se misturam aqui. Depois, no período do café aqui no Brasil, você vai ter os japoneses, os alemães, os italianos, no período das guerras, vêm para cá ajudar na colheita do café, correndo da miséria. Né? Então, nós vamos acolher aqui japoneses, italianos e alemães, fora outros povos que vieram junto. Então, se você for pensar do século XVI, XVII até o início do século XX, esses 300 anos aí, o 400, você tem um grande panelão de quase 10 povos para formar o que nós chamamos hoje de brasileiros. São muitas culturas, né? Quem já visitou Curitiba, quando você entra na capital ali em Curitiba, você percebe muito dos alemães. Vocês que moram aí na região da Bahia, quando você vai em Salvador, você tem ali uma história dos holandeses, ali próximo da Faculdade São Bento, e questões indígenas tá por todo o Brasil, né? E por aí vai, né? Quando você visita ali também a Igreja do Ouro, o Pelourinho, você faz ali um tour, mercado modelo, Elevador Lacerda, Pelourinho, Igreja do Ouro, que não tem mais ouro nenhum, você percebe muito desses povos que eu acabei de falar. Então, a história, ela tem a capacidade de mostrar para esse aluno que ele é um dentro de muitas coisas. Ele é, na verdade, o produto de muita história. Entende? Ele já se misturou e ele é a mistura de muitos povos ali com ele. E aí, dentro desse mundo, depois de conhecer tudo isso, eu vou começar hoje e terminar na próxima aula. Por quê? Porque dia 20 é dia da consciência negra e tal, e a nossa aula ela é dia 18, se eu não estou enganado, ou é 17, por aí. Então, nós hoje vamos começar o nosso último tópico, né, que é história e cultura afro-brasileira e história indígena. Tá bom? Então, você hoje percebeu que você pegar o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano infantil, em cada um desses anos, a disciplina de história tem uma maneira de ser dada. Não é de qualquer jeito. Existe um foco, um método,
um objetivo a ser traçado, algo a ser despertado nesse aluno no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Eu aconselho, essas etapas não devem ser quebradas, eu não deveria trazer discussão do quinto ano para o primeiro, isso acontece muito, essa bagunça. Então, eu te aconselho, quando você for para a sala de aula, eu sei que isso dá trabalho, mas imprima os parâmetros curriculares de cada disciplina. O que é que o BNCC quer de cada disciplina? Faça uma pasta para você. Isso vai te ajudar no teu planejamento de aula. Quando você for pensar a aula, eu sei que vocês trabalham com todas as disciplinas, vocês terão muito mais trabalho do que eu tenho para trabalhar com uma ou com duas. Mas se vocês escolheram isso, espero que tenham escolhido, amem fazer isso, façam bem feito. Imprimam, botam numa pasta, num plásticozinho, ou guardem no computador, para você ter uma ideia. Cada disciplina, história, geografia, português, matemática, tem exatamente o que eu estou falando aqui dessa. Para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, existe as habilidades, competências e objetivos que cada ano desse vai exigir de você. Se você quer ser um profissional diferente, se você quer conquistar o seu espaço no mercado, e você quer pessoalmente entrar numa sala de aula preparado e sabendo o que vai fazer, você fará isso. Você não vai querer fazer qualquer coisa, tá bom? Então, hoje, nós vamos ainda iniciar nesses 20 minutos que nos resta aqui, encerrando a nossa disciplina, dando um pontapé inicial, compreendendo essa questão afro-brasileira e indígena. Como eu falei, quando nós falamos de afro-brasileira e indígena, nós estamos falando dos dois primeiros povos que formam a nossa etnia, a nossa fisionomia. Os índios que já estavam aqui e os afrodescendentes, os africanos, que foram trazidos para cá à força para serem escravos. Tá bom? Aí nós começamos o primeiro parágrafo. Na discussão de história, conteúdos e métodos, é imperativo destacar a inserção da história e cultura afro-brasileira e da história e cultura indígena nos currículos das redes de ensino brasileira. Ou seja, não era obrigatório. Você falava de história e você não tinha a obrigação, agora é obrigatório, nós vamos ver a data, né? Todos os licenciados, historiadores, eles tiveram, eu já fiz parte dessa nova legislação, a disciplina de História da África e de História Indígena. Todos tiveram essas disciplinas, tá bom? Aí, lá no período de 2003, o então presidente Lula sancionou a Lei Federal 10.369, determinando a inclusão do estudo da história e cultura afro-brasileira nos currículos das redes de ensino brasileira. No ano seguinte, isso virou diretriz e base. Em 1996, foi criado e estabelecido alguns artigos. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira. E aí é o seguinte, estudo da história e cultura afro-brasileira. Eu tinha um professor de cultura afro-brasileira que ele dizia o seguinte, o problema é, e aí eu concordo com ele plenamente, tá bom? Muitas vezes o professor que vai dar história e cultura afro-brasileira, seja no infantil, no fundamental e no médio, ele acredita que tudo se restringe ao candomblé e à capoeira. A cultura afro, candomblé, capoeira. Não, não é só isso. Até porque o candomblé, como ele é praticado aqui no Brasil, o que é parecido com isso nem é conhecido na África dessa forma. Tem uma religião africana parecida com o candomblé brasileiro, que ela é praticada em algumas regiões da África, não em todo o continente africano, que há várias religiões. Então, trabalhar história e cultura afro-brasileira não é somente falar de capoeira e de candomblé. O problema é que muitos professores acreditam que é só isso.
Aí você entra em choque, muitas vezes, com cristãos, com outras religiões. Por exemplo, a primeira religião cristã africana, a primeira igreja cristã é na África. É uma igreja copta. Fica na África. Eu posso falar do candomblé? Claro, não estou dizendo que não se pode falar do candomblé. Claro que o candomblé é afro-brasileiro e precisa ser falado. Eu, como professor, mesmo eu sendo cristão, eu sou cristão evangélico há mais de 20 anos. Mas quando eu vou dar aula afro-brasileira, claro que eu vou falar do candomblé. É uma cultura afro-brasileira que precisa estar lá. Como conhecimento histórico, existe os orixás, os caboclos e tal. Você explica isso aí como você explica a cultura grega. Você não fala lá do Hércules, do Zeus. Então, se você é um cristão e você fala com toda liberdade dos deuses gregos, dos Zeus e tal, e não fala da cultura afro-brasileira porque você acha que... Não, você tem que, nessa hora, ser um profissional. Tá bom? Assim como os deuses gregos existem e você fala na sua aula, você fala dos deuses africanos que também existem. É uma aula, você é professor. E você fala dos deuses do cristianismo, e você vai falar, e por aí vai. Tá bom? Eu mesmo sendo cristão, eu sou contra esse proselitismo em sala de aula. Para mim, a sala de aula é um local amplo de discussão. A não ser que você esteja... Eu já dei aula vários anos na rede adventista. Em Valença, eu dei aula na escola adventista há alguns anos. Claro que dentro da escola adventista, que é uma escola confessional, eu não preciso tocar em candomblé. Lá, se eu for tocar, vai ter confusão, então eu já não toco. Só que em outra escola, se eu não tocar, pode ter confusão. Então eu já posso falar, porque o parâmetro curricular me pede para fazer isso. Tá bom? Mas, além disso, você pode, claro, falar da família africana, da comida africana, da música africana, das faculdades africanas. Há muito o que falar quando você fala de cultura afro-brasileira. Por que os africanos vestem tantas cores estampadas? Qual a base alimentar dos africanos? Quais as profissões mais usadas ou que mais se forma o povo africano? Então, tem muito para se falar nesse parâmetro curricular africano, tá bom? O conteúdo programático a que se refere o captu deste artigo incluirá o estudo de história da África e dos africanos. Aí ele vai falar. O dia 20 de novembro é considerada a data da morte de Zumbi, um dos líderes negros mais importantes do Quilombo dos Palmares. É verdade, professor? É verdade, tá certo? Zumbi é um dos líderes mais conhecidos no período africano. Qual é o problema que muitas vezes se tem? Quando você trabalha história, você é a faculdade de história, você aprende a não transformar homens em heróis. Zumbi é um cara que lutou pelos negros? Com certeza. Mas Zumbi praticou escravidão também? Praticou. No Quilombo dos Palmares tinha uma certa escravidão? Tinha. Alguns historiadores acreditam que era uma escravidão não violenta como era a do homem branco com o negro, tá bom? Mas dentro do Quilombo dos Palmares se praticava escravidão. O Zumbi tinha escravos. Mas eram escravos da agricultura. O que se acredita é que alguns escravos dentro do Quilombo dos Palmares, eles tinham mais liberdade do que tinham com os homens brancos e não sofriam tantos danos assim. Mas havia escravidão dentro do Quilombo, sim. É uma verdade histórica que muitas vezes é escondida para transformar o Zumbi apenas em um herói. Não há problema de dizer que o Zumbi é um grande herói e ainda assim dizer que dentro do Quilombo se ficava um tipo de escravidão africana, mas se praticava. Eu acho que esse dado não deve ser escondido. Ele precisa ser melhor trabalhado, tá bom? Não tirar o herói africano que ele foi para o seu povo na sua época, naquele período, a luta que ele travou com homens brancos para que os seus pares se libertassem dos sofrimentos físicos que sofriam.
Isso não é tirado, mas eu acredito que precisa também ser colocado que, devido ao contexto histórico em que o zumbi vivia, naquele momento também houve-se a prática de escravidão dentro dos quilombos. Isso teve, tá bom? Mas nós precisamos lembrar, foi um resultado das pressões de grupos que visavam criar. Nesse momento, qual era a questão no Brasil? E talvez não no Brasil. Era não associar a liberdade dos negros a Isabel, a princesa Isabel. O que para mim é um erro, tá bom? Isabel tem sim participação. Então você rejeita o discurso que a Isabel, ela de alguma forma ajudou o homem negro na sua liberdade e estabelece apenas a figura do zumbi. O que eu acho um desperdício histórico, porque as duas figuras são importantes. E as duas figuras erram e acertam. E as duas figuras precisavam ainda ser comentadas e debatidas nesse processo histórico. Então, o que é que você faz? Você esconde a Isabel e coloca o zumbi. E transforma a Isabel numa maluca que assinou a Lei Áurea somente porque foi pressionada, mas ela não tinha nenhum tipo de apego por a causa, e apenas estabelece o zumbi como um homem que somente ele lutou por aquilo. O que não é verdade. Existiu vários poetas, escritores, advogados negros que também participaram dessa luta. Tá bom? Então, aconselho você a não deixar de falar da consciência negra, não deixar de estabelecer a figura do zumbi como alguém importante, mas fazer os devidos questionamentos que você achar necessário. Tanto do zumbi como da Isabel, se aprofundar um pouco mais nessa questão. As mudanças na legislação produziram efeitos, né? Claro que a partir daí começou a ser obrigatória essa questão, e depois começou a se produzir materiais com mais escala. Essa lei serviu muito para quê? Para que materiais em maior escala fossem escritos com essas temáticas. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Deixa eu ver se eu encontro. Não. Aqui é a carta de Perovaz de Caminha, que é desse período, mas eu tinha um material que eu usava que era somente desse momento histórico no Brasil. O material era até conhecido como a África. Eu usei bastante esse material. Eu queria mostrar para... Aqui, pronto. Ó, da editora Moderna. Muito bom esse material aqui, ó. África, terra, sociedade e conflitos. Aqui eles até dão para professores, se eu não estou enganado. Se você ligar para a editora Moderna, eles mandam. Eu vou ver se essa é verdade ainda. Ó. Tá bom? Eu usei muito esse livro na educação e também com outros colegas. Então, você não vai fugir da discussão. Você vai equilibrar o discurso. Você vai colocar as necessidades que existem. A partir dessa obrigatoriedade, se produziu muito mais material sobre as questões da África. Muito mais. Né? Começou a se olhar para o negro de uma forma diferente. Por exemplo, uma coisa que eu acho que não deveria existir nos livros de história da forma que é. Por exemplo, eu acho que os livros de história, eles deveriam começar a tratar o negro a partir do que eles eram, reis e rainhas aonde estavam. Muitas vezes os livros de história começam a tratar o negro a partir do momento de escravidão. Aí a primeira impressão que essa criança tem do negro é de alguém escravo. É por isso que o filme Pantera Negra, eu até devo discutir com os alunos essa semana, é muito importante. Porque o filme Pantera Negra trata esses africanos, digamos assim, né, no contexto do filme, a partir de serem reis e rainhas aonde moram.
avançados em tecnologia, em cultura. Então, é importante apresentar a figura negra para a criança, eu acredito assim, primeiramente, a partir de quem eles eram. Reis, rainhas, cultura, seu próprio linguajar, seu próprio povo, e depois fazer as discussões das escravidão, tá bom? Porque se você já começa da escravidão, então você já começa apresentando a figura do negro como alguém que é escravo. E você quebra muitas vezes o olhar desse aluno quando ele vê uma pessoa negra na rua, talvez ele apenas enxergue um escravo e não uma cultura que é rica e tem muito e sempre teve a oferecer. Tá bom? Gente, são 8h20, eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Amanhã eu devo estar publicando essa aula, porque ela demora um pouquinho para poder ficar pronta, né? Para poder a gente ter direito a publicar ela. O YouTube não publica assim na mesma hora. Mas no próximo encontro nós vamos terminar esse... Deixa eu ver se aqui se volta. Pronto. No próximo encontro nós vamos terminar essa última partezinha da nossa apostila, que vai tocar ainda na questão indígena também. Tá bom? Então, agradeço. Muito obrigado. Mas eu quero dizer a vocês que eu continuo aqui, né? A nossa aula é até 21 horas, tá bom? Eu dou 1h20 de aula, porque alguns usam dados móveis e tal, mas esses 40 minutos agora eu fico à disposição de vocês. Se eu não deixei claro isso outras vezes, eu vou deixar sempre. Fico à disposição de vocês no WhatsApp, para alguma dúvida, alguma pergunta sobre a apostila, algum questionamento da minha fala, fiquem à vontade, me chamem no privado e eu continuo à disposição aqui no WhatsApp, tá bom? Beijo, abraço, tamo junto e vamos na nossa última aula na semana que vem, se Deus quiser. Vamos caminhar junto aí. Valeu, gente. Até a próxima.